Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo aqui ao meu perfil do Quai, Professor José Alessandro Neves, e também dos meus canais Confraria Cognitiva e Professor José Alessandro Neves. A picaretagem, o charlatanismo, a falsa equivalência do Dr. Rodrigo Silva ao argumentar sobre prosperidade. Por que tem gente que consegue ser bem-sucedido financeiramente e tem gente que não consegue? E eu presumo que você vai responder alguma coisa mais ou menos assim. Imagine-se o João e o Emanuel. Preste bem atenção como não há vergonha na cara, como fica explícito a desonestidade. Vamos lançar os argumentos do Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo da Igreja Adventista, que faz parte do mercado da fé, a realidade de vida dos próprios cristãos. Os dois começaram juntos, na mesma periferia, com as mesmas dificuldades, com a mesma luta, e foi lá, daqui a pouquinho você está vendo o Manuel, CEO de uma empresa, andando de helicóptero, e o João tá no mesmice de lá, reclamando da vida, reclamando do governo. Eu acho que a resposta é o seguinte: esse aqui obedeceu certas regras do mercado, investiu em sua própria vida e tudo mais, em sua carreira, e os resultados começaram a vir para ele. O outro, que não obedeceu aquelas coisas, o dinheiro não veio para ele. Então existe muito a questão de ação e reação. Com o mundo espiritual, permitam-me a comparação, é mais ou menos assim também. Como você viu neste vídeo, o Dr. Rodrigo Silva toma dois exemplos para poder justificar e defender sua teologia política. Dentro de uma perspectiva, pode-se chamar de capitalista, onde Deus é o provedor para aqueles que obedecem. Quando a pessoa é submissa a Deus, quando ela segue as regras de Deus, o resultado também começa a vir. Os milagres de Deus começam a ficar mais patentes na vida dela e ela prospera espiritualmente. Evidentemente, você já deve ter se deparado com várias passagens da Bíblia, onde há uma ordenança de que se as pessoas entregarem tudo o que possuem, cumprirem rigorosamente todas as exigências divinas, elas serão abençoadas. O senhor veio buscar a cura e está saindo hoje do mesmo jeito que entrou? Do mesmo jeito que entrou. Quando a pessoa é submissa a Deus, quando ela segue as regras de Deus, os milagres de Deus começam a ficar mais patentes na vida dela e ela prospera espiritualmente. Elas serão absolutamente alcançadas por um favor divino. Será que ela está saindo do mesmo jeito que entrou ou não? Não vai sair curada, se Deus quiser. Fato é que isto só existe na Bíblia, porque na realidade, o que nós vemos dentro do próprio mundo evangélico são pessoas que levantam de madrugada para trabalhar, empresários, microempresários, que estão dando um duro para manterem suas empresas, pessoas que se esforçam a viverem cabalmente os princípios bíblicos. E o que a senhora veio buscar aqui hoje? Vim buscar toda a minha cura e felicidade. Pessoas que inclusive se deixam levar, como pelo pastor Silas Malafaia, de colocar o seu único salário do mês em um envelope, como pede o Valdemiro, pede o próprio Edmar Cedo. O que tem aí na sua mão? Aqui tem do apóstolo e da bispa Francileia. E como também de uma maneira contorcionista o faz o Dr. Rodrigo Silva. Isso aqui é o óleo ungido? Óleo consagrado aqui, ó. Mirra, bálsamo, 7 unção e óleo do fogo. Só R$10. Fato é que este tipo de argumento mostra que Dr. Rodrigo Silva, bem como a caterva evangélica mundial, está mais interessada em fortalecer um sistema capitalista sob um cristianismo de mercado. Aqui, ó. A senhora está comprando por quê? É porque eu creio que meu Deus vai curar e libertar em nome de Jesus. Significa, a tua fé é o que os faz se enriquecer. Eu tô vendo que o senhor tá voltando da mesma forma que o senhor entrou. Por quê? Não, eu sou muito abençoado. O senhor tá abençoado. Bem, vivendo no mundo religioso e acompanhando a vida de diversos cristãos envolvidos com regras, princípios teológicos de que prosperarão, fica muito claro que somente aqueles que fazem parte da estrutura clerical são os que enriquecem. E tudo mais em sua carreira, e os resultados começaram a vir para ele. O outro, que não obedeceu aquelas coisas, o dinheiro não veio para ele. Possuem milhões de cabeças de gado, contas no exterior, seguranças, podem ir para um resort
Enquanto isso, as pessoas que o Dr. Rodrigo Silva diz que não prosperam porque não obedecem. Ora, então nós podemos afirmar, Dr. Rodrigo Silva, que o seu Deus é um Deus seletivo, é um Deus interessado, porque na verdade, 90% ou mais das pessoas que frequentam uma igreja continuam na pobreza, continuam na subserviência e na dependência de salários, que levantam, continuam empregadas. No meio evangélico, há um número muito grande de pessoas que empreendem, que dão todo trabalho, aplicam todos os princípios necessários, acreditando no seu Deus, no seu Jesus e na Bíblia, de que vão se prosperar, mas continuam. Sabe quantos que praticaram cabalmente as exigências bíblicas e fecharam empresas? Aliás, para o Dr. Rodrigo Silva, há uma meritocracia no mundo espiritual. Ou seja, se há uma meritocracia, então deveríamos exigir dos cristãos que obedecem. Inclusive, entregam seus dízimos, com suas ofertas, preservam uma conduta ético-moral, amam o seu próximo, praticam a filantropia. Essas pessoas deveriam estar sendo prósperas, inclusive no sentido de finanças, mas não são, continuam dependendo inclusive do próprio Estado para sobreviverem. Do lado político e ideológico, o Dr. Rodrigo Silva faz entender que há uma meritocracia. Pessoas que, por exemplo, empreendem em uma determinada área, tendem a serem mais prósperas, alcançarem mais resultados, simplesmente porque, na verdade, se esforçaram mais, aplicaram os mesmos princípios. O Dr. Rodrigo Silva, o senhor não tem como provar isso. O senhor é desonesto, porque temos como mostrar, fazendo uma análise social de pessoas que empreenderam, aplicaram os mesmos princípios, seguiram as mesmas regras, mas não foram bem-sucedidas. E isso não é porque regras de mercado, como o Dr. Rodrigo Silva faz, mas como simplesmente possibilidades que são oferecidas dentro da superestrutura do próprio Estado. Por exemplo, o banco chamado NBS no Brasil foi aberto para as grandes empresas deste país, como JBS, RJZ, Empresa Delta, tantas outras. E os pequenos empresários que continuaram vivendo na dependência, e muitos deles acabaram fechando as portas, eram evangélicos, Dr. Rodrigo Silva. E eu conheci vários, mas aqueles que eram ateus prosperaram. Por quê? Porque tiveram total amparo do Estado e o incentivo para empreender. Não, está aqui a cara da desonestidade. O escrúpulo. Dr. Rodrigo Silva não merece o respeito da academia e tampouco de pessoas sérias deste país.